Muito bem, a operadora espanhola Aena passou a gerir aí o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. A empresa desistiu do pagamento com precatórios que vinha tentando nos últimos meses e resolveu outra concessão em dinheiro. O terminal deixará a gestão agora da estatal, da Infraero. Agora há um prazo de transição e também apresentação de projetos até que a Aena assuma totalmente os terminais. E para falar sobre essas mudanças na prática e também os impactos ao setor, vamos conversar agora com o Ricardo Fenelon, que é advogado especialista em direito aeronáutico. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Ricardo. O Congonhas praticamente aí é uma joia da coroa da aviação brasileira, né? Um aeroporto que está no centro aqui de São Paulo, tem uma movimentação intensa. Qual que é a expectativa agora justamente de uma melhoria, maior segurança para os passageiros? A expectativa ela é sempre positiva. O programa de concessões ele já ocorre há muito tempo, né? Começou em 2011. E só para dar alguns números, no bloco de Congonhas, que envolve mais de 10 aeroportos, são esperados investimentos em torno de 6 bilhões de reais. Então, eu diria que para o usuário, em pouco tempo, em alguns meses, já deve ser percebida uma melhoria significativa dos serviços e do conforto no aeroporto. Ricardo, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Bom dia, Ricardo. A minha pergunta é a seguinte: o atual governo, ele parece que tem um viés, um preconceito, uma inclinação contra o processo de privatização. Você acha que isso pode influenciar de alguma forma esse processo especificamente de Congonhas? Roberto, quando nós analisamos as concessões de aeroportos, eu entendo que é possível dizer que não se trata mais de um programa de um governo X, um governo Y. Em todos os últimos governos, nós tivemos concessões de aeroportos. Então, agora, porque ano passado foi realizado esse leilão da 7ª rodada, e foi com o governo anterior. E nós temos agora, no atual governo, esse processo da 7ª rodada chegando ao fim. Na semana passada, a ANAC assinou a última ordem de serviço, que é desse bloco que inclui Congonhas, e o processo tende a caminhar. Então, a expectativa no setor aéreo é que as concessões de aeroportos continuem. Doutor, o que pode mudar na prática, na vida dos passageiros? As reclamações são muitas e geralmente as mesmas, né? Aumento de preços de passagens, sem regalias em voos, discussão sobre cobrança de bagagens, atrasos e cancelamentos. Qual é a expectativa agora, depois de o aeroporto finalmente privatizado, nesses pontos em especial? O passageiro vai sentir aumento no bolso, apesar de algumas melhorias a gente espera nos serviços e no funcionamento? Nos serviços da infraestrutura aeroportuária, é sempre esperado que haja uma melhora muito grande e muito rápida, porque o investidor privado, a concessionária, tem que investir rápido na melhoria dos banheiros, da internet. Isso a gente já viu acontecer em vários aeroportos pelo país e até mesmo nos investimentos no próprio terminal, no aumento da capacidade. Isso pode ser esperado. Os outros temas têm uma complexidade muito maior e aí nós sairíamos um pouco da questão de infraestrutura aeroportuária, porque preço de passagem, bagagem, isso tem mais a ver com as companhias aéreas do que com os aeroportos. Agora, Ricardo, pelo que eu entendi, claro, todo mundo queria Congonhas, né? Qualquer empresa vai querer, de fato, pela sua movimentação e até o estágio atual dos serviços que são oferecidos, né? Então, mas Congonhas, então, carrega outros aeroportos que vão receber melhoria. E eu queria que o senhor falasse também se houve uma calibragem melhor também nessa área, nesses certames, porque em 2014, 2016, Copa do Mundo e Olimpíadas aqui no Brasil, parecia que o Brasil, tudo ia acontecer no país, né? E houve um excesso aí de confiança, inclusive, e até nós tivemos aqui Viracopos, aquela população que era esperada que fosse voar não aconteceu, e problemas também hoje no Rio de Janeiro. Não, sem dúvida, essa discussão ela é extremamente interessante. Eu sempre digo que é importante
nós separarmos o contrato, a relação entre concessionária e poder concedente, dos serviços, da melhora ali dos serviços para os passageiros, dos investimentos em terminal. Então, por exemplo, Viracopos e Galeão. Há problemas nos contratos, as concessionárias pediram para devolver esses ativos por entenderem que, do ponto de vista financeiro, não são mais viáveis. No entanto, os investimentos foram feitos. Basta ver a capacidade dos terminais hoje, o que dificilmente aconteceria se esses aeroportos não tivessem sido concedidos. Agora, como é um programa que começou em 2011, com certeza houve uma evolução significativa desses contratos. É sempre importante dizer que o setor aéreo é muito afetado pela macroeconomia. Então, assim, desde 2014, crise econômica, pandemia, o setor vem passando por anos muito difíceis. Agora, os contratos em si têm evoluído e têm melhorado. Então, nessas últimas rodadas, você não tem mais uma outorga fixa anual, você tem uma outorga variável, que depende das receitas. Então, sim, os contratos vêm evoluindo. Roberto Mota. Esse é um aspecto muito importante, Ricardo, porque aqui no Rio de Janeiro a gente acompanhou, por exemplo, a transformação do Galeão e foi realmente dramática, né? Do ponto de vista de melhoria, de qualidade de serviço, de instalação. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta, como uma pessoa que usa muito aeroporto. Eu e muita gente reclama dos preços de comida no aeroporto, né? Geralmente é tudo caríssimo. Existe alguma perspectiva de, com a privatização, aumentar a oferta no aeroporto e haver uma redução dos preços? Essa discussão ela é complexa, porque normalmente as concessionárias pagam um valor muito alto por esses aeroportos e claro, como em qualquer concessão, isso tem que dar lucro. Agora, esses preços em aeroportos, eles não são regulados, não são tabelados. Então, eles acabam dependendo muito de oferta e demanda. Podemos dizer que os aeroportos são pontos muito bons do ponto de vista comercial. Sempre tem muita procura, tem muita demanda. Então, os preços acabam reagindo a essa tendência de mercado mesmo. O que nós percebemos no setor ao longo dos últimos anos é que é melhor que não seja regulado, porque quando o setor era regulado, os preços, de uma forma geral, não só de questões de aeroportos, mas os preços tendem a ser ainda maiores. Hein? Ainda maiores. Essa resposta não foi muito legal, hein, Mota? Mas já sabemos que é mais ou menos assim mesmo que acontecem as coisas. Doutor, com relação à fama que o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem de pista curta, principalmente para pouso, essa fama é justa, é injusta? Existe plano de tentar aumentar essa pista, alguma modificação nisso? Do ponto de vista operacional, se nós analisarmos, por exemplo, a pista de Congonhas e fizermos uma comparação com a pista do Galeão, podemos dizer que ela é mais curta que a pista do Galeão, com certeza, quase a metade. Por outro lado, hoje, não só hoje, mas é uma pista segura, as operações são seguras. O Brasil tem hoje um dos maiores índices de segurança no mundo e, recentemente, a pista de Congonhas passou por uma reforma significativa que você tem nas duas cabeceiras um mecanismo em que, se a aeronave passar de determinado ponto, funciona como uma espécie de areia movediça. Vai ajudar a aeronave a frear. Então, é possível dizer que hoje a pista de Congonhas está ainda mais segura. Agora, Ricardo, eu fiz aquela pergunta anterior e misturei muito o assunto. Eu queria que você falasse justamente, então, Congonhas vai carregar outros aeroportos que vão receber melhorias, evidentemente, e esse modelo é o modelo mais indicado mesmo para que possa haver o desenvolvimento de outras regiões e aeroportos que não são tão comerciais assim de imediato agora. Esse modelo de blocos, ele não surgiu na rodada passada, na 7ª rodada. Na 6ª rodada já foi assim. E por que isso? Porque senão você não conseguiria passar para a iniciativa privada aeroportos menos rentáveis. Então, o governo fez um estudo técnico, no sentido de que, informalmente, é chamado de filé com osso, né? Quem quisesse levar um aeroporto
extremamente rentável como Congonhas, teria também que administrar outros aeroportos menos rentáveis. Sem dúvida alguma, isso foi estudado e essa calibragem foi muito analisada para fazer sentido do ponto de vista econômico. E vamos lá, se não fizesse sentido do ponto de vista econômico, os principais grupos internacionais do mundo não teriam participado desses leilões com ágios significativos. Então, com certeza, não foi só o governo que achou que eles fizessem sentido. Os maiores analistas e técnicos do setor também estudaram e entenderam que fazia sentido. Oi, doutor, e para encerrar, a AENA é uma empresa conhecida do setor, o setor aeronáutico viu com bons olhos essa parceria de agora? Olha, a AENA é a maior operadora do mundo em número de aeroportos. Opera alguns dos principais aeroportos na Europa. Só para citar alguns, o aeroporto de Madrid, o aeroporto de Luton em Londres. Então, sem dúvida nenhuma, você ter... Não vamos personalizar com a AENA. O que tem sido visto nesse programa de concessões são os maiores grupos do mundo interessados nos ativos brasileiros e participando desses leilões. Na semana, há poucos dias, nós tivemos o leilão da relicitação de São Gonçalo do Amarante e Natal e nós tivemos dois grupos muito importantes, como Zurich e XP participando. Então, de uma forma geral, a visão continua muito positiva. Ricardo, para a gente fechar rapidamente, mesmo a gente sabe que o Brasil tem um tamanho continental, países muito parecidos, exemplo dos Estados Unidos, a aviação é muito mais desenvolvida, evidentemente, há uma concorrência maior. O que está faltando, de fato, aí para a gente poder crescer nesse setor, um país desse tamanho aí, a questão também tarifária, o que você pode falar, a expectativa de um avanço, de fato? Não tem milagre, no setor aéreo não tem bala de prata. Então, como eu disse, os últimos anos foram muito difíceis, nós tivemos crise econômica, pandemia, isso dificulta muito o crescimento do setor. Quando nós analisamos estudos, normalmente o que acontece o PIB cresce, o setor aéreo cresce mais que o PIB. Como ou nós diminuímos ou praticamente andamos de lado, na última década, para não parecer que estou falando de algum governo, de algum período específico, isso torna muito difícil o crescimento do setor, que também vem crescendo de lado. Agora, o Brasil tem um potencial enorme. Nós temos menos pessoas voando aqui do que no Chile, para nem falar dos Estados Unidos. Nós tivemos as principais, não as principais, mas importantes grupos de investidores investindo em empresas ultra low cost em outros países da América Latina e não investindo no Brasil. E isso se deve a custos estruturais que o Brasil tem. Custos tributários, trabalhistas, uma alta judicialização de passageiros, combustível caro e, nesse momento, dólar também caro. Então, assim, à medida que esses custos estruturais forem enfrentados, o mercado brasileiro ainda pode crescer muito. Sem dúvida, conversamos então com o advogado especialista em direito aeronáutico, Ricardo Fenelon. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui participando da Jovem Pan. Prazer é nosso.